Tá começando mais um Papo Maroto e hoje é uma conversa super especial com uma das pessoas que marcam Teresina em vários aspectos. Por ser acolhedora, por ser materna e por ter uma história de vida muito incrível e que também tem ajudado outras tantas histórias, né? Segundo a OMS, a gente tem aproximadamente 38 milhões de pessoas vivendo com HIV hoje no mundo. E a gente está aqui no lado da esperança para bater esse papo maroto de hoje, nesse lugar muito verde, com uma querida Graça. Tudo bom, dona Graça? Tudo em paz. Tem no meio da nossa pesquisa para o Papo Maroto e para o estúdio especial, a gente estava dando uma olhada e tem uma fala que você deu um depoimento do primeiro caso que você recebeu aqui, né? E Sim. você disse que a pessoa foi assim: ele bateu na minha porta. Eu de cara a cara com a AIDS e uma pessoa saudável. Não tinha nada dele que não parecesse normal. Eu sabia, não sabia se abraçava, se pegava na mão. Eu queria conversar com a senhora sabendo disso, como foi o seu primeiro contato com o HIV, entendendo que ainda não se tinha notícias suficientes para a gente entender o processo. Olha, essa primeira, a gente já está fazendo um trabalho junto ao HDIC, em escolas, em associação de pais, de jovens, de vários lugares. A gente ia fazer assim, um bate-papo, né? E eu nunca tinha estado assim, cara a cara com ninguém positivo. De repente apareceu uma pessoa lá no lar que bateu na porta. Ele ia para a CNBB. E como eu estava antes da CNBB e tinha um cartaz sobre o HIV na minha porta, ele bateu. Era meu escritório de contabilidade. Aí ele disse que era positivo, que era aqui do Piauí, mas que há muito tempo morava em São Paulo, e lá se contaminou, e a pessoa onde ele trabalhava, que era um hotel, colocou ele para fora do emprego. Aí chegou em Teresina, e aqui no Piauí, foi para a casa dele no interior. A mãe já tinha morrido, tinha uma madrasta, o pai e os irmãos, e ninguém aceitou ele. Então ele estava assim, sem saber para onde ir. Ia para a CNBB, que lá em São Paulo ele era assistido. Aí quando viu o cartaz entrou no lar. Então foi uma sensação assim de espanto, sabe, aquele medo e aquela vontade de abraçar. Ao mesmo tempo eu tinha medo e a vontade de recuar, mas terminamos nos abraçando. Convidei para ele almoçar. Aí eu não tinha como hospedá-lo, que lá não tinha um leito, não tinha um colchão, não tinha nada. Então eu paguei um hotelzinho para ele ali pela Praça Saraiva. Aí depois eu providenciei, ele passou uns dias comigo e depois ele almoçava lá comigo e tudo. Aí quando depois de uns dias ele foi embora para São Paulo de novo, ficar com a avó, para ver se a avó aceitava. E depois de muitos anos ele apareceu super bem ainda. E foi outra festa, graças a Deus, outros abraços, ele estava bem. Nos bastidores aqui eu estava perguntando para dona Graça quanto tempo já nessa casa, né, no lar, nesse espaço físico que a gente tá muito verde. Ela disse que vai fazer agora em janeiro 34 anos. Quando ela começou a fazer os primeiros processos de afeto coletivo em direção a combater esse preconceito contra pessoas portadoras do vírus HIV, eu estava também começando a nascer e ela estava me falando que nunca foi fácil, mas também não é impossível. Eu queria entender como você enfrentou o medo desse primeiro giro da morte da AIDS, né? Porque a gente sabe que foi um período muito difícil no mundo e no Uhum. Brasil. É, como superar essa angústia misturada com vontade de querer mudar a realidade e as incertezas do outro dia, né? Era, porque todas as pessoas sabedoras que eram soro positivo morriam muito rápido, né? Porque não tinham remédio. Então era uma situação muito triste. Teve uma semana de morrer 5 pessoas e teve um dia que morreram duas. E para a gente era difícil. A família não ia, nunca quiseram receber os documentos, não iam visitar. Todo mundo tinha medo. Inclusive médicos. Às vezes, uma vez eu liguei para um que eu estava com problema com um paciente com problema na garganta e tal. Eu liguei, disse: a senhora acha mesmo que eu vou aí? Eu digo: acho. O senhor não fez um juramento, não é médico, mas eu não vou lhe atender. E eu com dinheiro para pagar, e não conseguia médico. Você acha que o estigma do HIV
no Brasil, no Piauí especialmente, ele também recai sobre os espaços, porque assim, se ele diz que não teria como vir, inclusive no lar, para atender um paciente, como qualquer outro paciente, então o espaço fica estigmatizado. Como a senhora também tem visto isso? Melhorou? Tem melhorado? Não, melhorou. Hoje já tem paciente, nós tínhamos aqui o quê? 70 pessoas numa hora só. Mas de repente, teve Minha Casa Minha Vida, já tem muitos morando em suas casas. Muitos estão nas casas dos pais, uns casaram, outros se juntaram. Então, melhorou muito o respeito, o, melhorou tudo, a convivência, alguns estão trabalhando. Não é tão fácil conseguir esse emprego, mas alguns conseguiram porque têm capacidade, habilidade suficiente para. São 33, fazendo 34 anos. Em agosto. Ou Em janeiro. Qual a maior lição? O que é que a senhora... Porque assim, a senhora já acolheu muita gente aprendeu por esse caminho. E o que é que a senhora acha que... qual foi a seu maior aprendizado nesse período também? É que a gente é tão igual, né? E que todas as vidas importam, todos os gestos são importantes. Que tão bom que eu estou no Piauí, os piauienses são generosos, porque eu sozinha jamais faria alguma coisa. Então, a gente tinha medo de não ter amanhã um pão, mas de repente a generosidade dos piauienses nunca me deixou faltar nada. Eu às vezes tenho, meu Deus do céu, e amanhã? Mas ele manda, Jesus vai ali, dá cochiche no ouvido, de repente chega uma pessoa aqui com arroz, uma coisa. Eu acho isso tão bacana. No começo, eu tinha aquelas mesmas fotos que eu tenho na frente de Jesus, eu tinha no meu escritório. E às vezes eu virava, Jesus, o senhor é o dono da casa, quem tem que providenciar é o dono da casa. Aí a menina disse, tem cada coisa, vou falar com Jesus, ele está tão ocupado. Não, ele está aqui dentro me ouvindo. Tem uma historinha que diz que quem tem o dedo verde não costuma faltar nada. Ótimo. A casa é toda verde, cheia de planta de esperança. Talvez seja isso, né? O remédio, quem cuida de planta sabe cuidar de gente, tem amor. E a gente só dá o que tem no coração. Eu sou muito grato em estar fazendo esse material com você, batendo esse papo maroto com você, porque eu já tinha essa vontade. Eu fiquei muito feliz também de você ser homenageada no documentário da Tássia. Comigo Não Se Pode. Da sua participação desse momento da cena de Teresina, tanto cultural quanto de ajuda, porque a gente sabe que o HIV bateu em muitas portas, e principalmente nas portas dos artistas e das pessoas LGBTQIAP+. Como é o seu contato com o mundo das artes, enquanto cuidadora coletiva e processo de pessoa generosa? Olha, eu tive muita sorte no começo, eu tinha 3 pessoas do teatro, que era o Castro, o Jorge Carlos, o Maneco, o Luiz e muito mais. Aí depois foram se juntando, o Grupo Arena de Teatro e outros mais. Aí foram fazendo eventos para nós, o pessoal do LGBTCI, como é que ia mais. Eles sempre fizeram, quando sabe quem está em dificuldade, eles imediatamente providenciam um show, arrecadam alimento e faz assim, é um espetáculo que eles fazem, né? Então, o das artes plásticas, menina, então deu tudo certo, no final das contas, dava certo. Então, a Gabi cantava muito, tantos outros cantores, tantas outras pessoas, e foi tão bonito. Eu queria fazer uma pergunta, que eu costumo fazer uma brincadeira que é coletiva no Papo Maroto, que é, tem alguma coisa que eu deveria ter lhe perguntado, mas eu não lhe perguntei, mas você tem uma vontade imensa de falar? Tem alguma coisa que a senhora gostaria muito de falar sobre esses anos todos de cuidado, de abdicação, né? Que eu sou uma pessoa feliz, graças a Deus, eu sou feliz, eu vivo em paz. E eu acho que nada no mundo vai me tirar essa felicidade. Estou mais feia, estou mais magra, estou mais tudo quanto. Eu fiquei muito diferente do que eu era, né? Mas eu sou uma pessoa tão feliz que nada me abala, tudo que chega eu tento resolver da melhor maneira. A gente lamenta, hoje eu perdi um paciente que não foi de HIV, mas um paciente que era positivo, mas deve ter morrido de uma
insuficiência cardíaca, qualquer coisa. Mas eu sou feliz assim mesmo, graças a Deus. Dificuldade está aí, a gente vai resolver, se Deus quiser. Eu nem sei o que dizer, porque a gente vai passando pelos processos da vida e às vezes a gente não sabe como dar o próximo passo, só descobre caminhando. E é muito bom ter vocês e dividir esse momento no tempo com a senhora, saber que tem pessoas como você. Muito obrigado. Graças a Deus. Agradecer a todos os piauienses que nunca me deixaram faltar. Passa por dificuldade, passa. Mas nunca foi impossível. Que quem tiver um problema, a gente enfrente, que a gente resolve. Aí E é eu já nasci com a varinha de condão, eu acho que foi, que eu nunca vi tanta coisa para ser resolvida. E a gente chega lá, graças a Deus. Moro aqui no Piauí, sou piauiense, adoro isso aqui, nada no mundo me tira a vontade de sair daqui. Um dia chegou uma pessoa da Alemanha, foi visitar a nossa casa lá no meu escritório. Ele disse assim, a senhora não quer ir comigo para a Alemanha para ensinar como é que a senhora consegue falar? Eu digo, não senhor, pode ir em paz. Eu não Pode quero. seguir o caminho, né? Pode, vá lá e invente uma coisa para fazer também. Então eu acho assim muito bacana o piauiense, é generoso, muito, o povo generoso é piauiense. O Papo Maroto é sempre muito curtinho, mas aí já deixa esse recado. O Lar da Esperança está sempre aberto à doação, ao acolhimento, à parceria. Então, durante toda a entrevista a gente deixou as redes sociais, o e-mail e os contatos para que você possa ajudar a Dona Graça a continuar nesse projeto, a continuar ajudando outras pessoas. Como ela já nos contou aqui, nem todo mundo hoje em dia é só de HIV, ela ajuda de outras formas e a gente conta com você, piauiense e não piauiense, porque a gente está conectado com o mundo. Exatamente, hoje é tão fácil, né? Tem internet, tem tanta coisa. E eu feliz aqui, graças a Deus. Precisando de um par de perna, gente. Ó, preciso de um par de perna, 2 solares de pé e um palmo de espinhaço para ficar mais. Que tem hora que o negócio está se doendo demais. Muito Que Deus obrigado. abençoe a todos e a cada um, suas famílias, você, que Deus te abençoe, te dê Amém. saúde. Amém. Nos dê saúde. Nos dê saúde. Obrigado. Graças a Deus. Muito obrigado. Muito obrigado. Deus te abençoe. Amém. Nos abençoe. E é com esse recado, com esse pedido e com muita força de vontade e alegria que a gente volta pro estúdio.